Mundo Psi TV é o canal da psicologia, psicanálise e psiquiatria. Enfim, é o canal dos estudantes, profissionais e para quem se interessa pelo mundo psi. Olá, eu me chamo Roberto Lins, sou psicólogo clínico e professor universitário. Estou trazendo para vocês o Mundo Psi TV. É uma proposta que eu trago para aproximar a psicologia do grande público. E hoje, a primeira edição do programa Um Papo com os Psis, nós vamos trazer uma temática que desperta muita atenção dos profissionais da saúde mental, do direito e do grande público, que é a psicopatia. Não é verdade, Thaisa? Verdade, Roberto. E nosso papo vai ser com a psicóloga clínica, especialista em neuropsicologia e em TCC, Thaisa França. Vamos começar. Primeira pergunta, Thaisa. O que é psicopatia? Quem é esse sujeito psicopata? Tá, vamos lá. O psicopata, ele é o sujeito que apresenta o comportamento mais desviante, né? E para a gente falar sobre comportamento desviante, a gente precisa entender qual que é o conceito de normalidade para a medicina, para a ciência, né? Então, o conceito da normalidade, ele é o conceito que não é o conceito do senso comum, é o conceito do que mais se apresenta, né? Para a ciência, o conceito da normalidade é aquela característica que mais se apresenta, né? Então, por exemplo, qual que é a normalidade, né? Quando a gente tem uma criancinha, a normalidade é que a criancinha venha com características físicas, né? Com características motoras a partir de certo grau de desenvolvimento. Isso é a normalidade esperada. Então, o psicopata é a pessoa, né, que vai apresentar o comportamento que vai desviar daquilo que é esperado, né, socialmente esperado. E quais são as causas da psicopatia? Então, alguns estudos falam sobre causas biológicas, né, causas neuropsicológicas, causas relacionadas ao meio, ao comportamento, né, que estão atreladas também à personalidade desse sujeito. Então, a gente precisa entender que podem ser várias causas, né, que trazem o adoecimento mental. Não é apenas uma causa específica. A gente observa que existem casos, né, já isso aí num patamar mais elevado de crimes, né, de crimes em série, né, e a própria polícia traz, né, nas investigações que existem casos de psicopatas, né, que cometeram esses crimes, e de sujeitos psicóticos, né? Então, qual seria essa diferença do psicopata serial killer de um sujeito com psicose que comete vários crimes, né? Quais são as características de cada um? Então, quando a gente fala sobre o sujeito que comete um crime, a gente precisa entender que não necessariamente ele é um psicopata, tá? A gente tem aqui, por exemplo, casos de mulheres que precisaram defender-se de alguma forma, defender aos seus filhos, né? E aí, infelizmente, ali cometeram um homicídio. Essa mulher é uma psicopata? Não necessariamente. A gente precisa entender quais foram as causas, qual foi a situação envolvida, né? Porque ali a justiça entende ela como legítima defesa. Não necessariamente uma pessoa criminosa. Claro que ela vai, né, ter que pagar as consequências do ato que ela cometeu, mas que existe uma diferença bem significativa entre o surto psicótico, né, e a psicopatia, que é algo mais desviante do ser, né? Então, essa diferença, ela está relacionada muito mais a uma estrutura mental adoecida. Tá? O psicopata, ele vai trazer essa estrutura mental de adoecimento mais frequente, né, no seu comportamento, na sua emoção, nas suas características de relacionamento, tá, Roberto? E a psicose, não. A psicose, ela pode expressar
apenas uma ilusão, né, um delírio momentâneo. Por exemplo, se uma pessoa estiver medicada, né, está ali sobre a internação, e ali ela toma uma medicação que mexe com as suas funções cognitivas, com as suas funções executivas, ela pode ter ali um surto psicótico, mas não necessariamente ela vai ser uma psicopata, certo? Então, a gente precisa diferenciar que existe o termo psicopatia relacionado à pessoa que comete crimes, né, desviantes e comportamentos desviantes, e a pessoa que pode estar sob efeito de alguma medicação, que pode estar também sob efeito de algum fator na vida muito, muito grave, com um sofrimento muito grande, né? E pode estar aí desenvolvendo um ato lesivo, né, socialmente, para o outro ou para ela mesma. E o diagnóstico, ele já pode ser dado assim desde a infância ou é muito precoce, né? Um diagnóstico de psicopatia já na infância? Então, a gente não pode falar sobre psicopatia da infância, né? A gente pode falar de traços específicos, desviantes do comportamento, mas que não existe psicopata infantil, não existe, tá? Até porque nós temos uma Constituição que ela só define que o sujeito ele pode cuidar de si mesmo a partir dos 18 anos de idade. Ele responde judicialmente a partir dos 18 anos de idade. Mas antes disso, né, a gente entende que a criança está no processo de desenvolvimento psicológico, motor, emocional, físico, né, que muitas estruturas mentais ali estão em mudanças, então não necessariamente pode ser um traço da psicopatia, pode ser uma mudança de ambiente, pode ser uma violência vivida, tá? Então, precisamos investigar com mais criteriosidade esse tipo de diagnóstico. Mas quando uma criança já apresenta alguns sinais, né, de comportamentos desviantes que poderão levar, né, a gente está colocando isso aí, poderão levar, né, no futuro, uma possibilidade da formação dessa personalidade de um psicopata. Quais seriam esses traços desviantes já na infância que poderiam ser alertas, né, que os pais deveriam já observar para tomar uma providência, um tratamento, um acompanhamento psicológico, cobrir mais essa criança com amor e, ao mesmo tempo, também colocando regras, né? Disciplina, né? Você não pode fazer isso aí que você está fazendo de respeito ao outro, enfim. Quais são esses traços desviantes mais característicos na infância? Então, você já falou de alguns, né? Quebra de regras é o primeiro, né? Criança que tem muita dificuldade em seguir regras, dificuldade em seguir instruções, dificuldade de fazer trocas, dificuldades de lidar com as consequências dos seus atos, né? Crianças que têm, por exemplo, mania de fazer maldade com animais, crianças que trazem também um contexto emocional um tanto, vamos dizer assim, característico, né? Por exemplo, você fala assim, vamos brincar juntas? Ela fala, não quero, não tô afim, você não é interessante para mim, por que eu brincaria com você? Isso não faz sentido. Então, são crianças que elas têm ali a inteligência, né, emocional, um tanto, vamos dizer assim, desviante daquilo que a gente espera, né, para aquela idade, para aquela faixa etária. Crianças podem, sim, ter comportamentos com características de traços de psicopatia, sim, podem, né? Mas a gente não fecha diagnóstico, a gente não fecha na infância e a gente não fecha também na adolescência, a gente fecha a partir da fase mais adulta. A questão dos fatores geneticamente herdados são, biologicamente falando, são determinantes para que a pessoa desenvolva essa característica, essa personalidade, ou uma família, certo, bem estruturada, saudável, amorosa, isso poderá, certo, atenuar ou até mesmo livrar, né, essa criança, certo, e posteriormente esse adulto desse traço de psicopatia. Então, a gente tem que entender que o traço da psicopatia, ela sempre vai existir, independente, né, dessa criança estar inserida ou não nesse ambiente.
Mas o que é que vai definir se a criança expressa esse traço, se a criança expressa, né, esse tipo de ordem? É muitas vezes o meio que ela está inserida, o ambiente que ela está vivendo, e muitas vezes também as trocas, os relacionamentos que ela faz naquele ambiente. Então, se aquele ambiente, para mim, ele é fortalecedor, ele é um ambiente que traz um acolhimento, né, que a criança pode ter ali uma expressão do seu ser, né, da sua legitimidade, isso pode ser um fator protetivo, né? Assim como ambientes violentos, ambientes que trazem violências psicológicas, né, ambientes nos quais não há regras, não há limites, não há tarefas, né, determinadas para a criança, ela pode também desenvolver traços ali mais manipuladores, né, mais emocionalmente desviantes. Eu me lembrei de um pensamento de Freud, né? Ele falava o seguinte, que os cirurgiões, ele dizia assim, os cirurgiões eram todos, certo, tinham um traço de perversão, mas eles conseguiram sublimar, certo, com as suas profissões, ou seja, se tornando um cirurgião, né? Então, é bem isso, talvez, né? Talvez esse acolhimento da família, né? Esse amor, essas regras que são ditas, né? Da família para com essa criança. Você não pode, existem limites, isso não é para ser feito, né? Isso é maldade, não faça isso. Isso tudo vai, de alguma maneira, incutindo, né, essas regras, esses valores morais, para que ela possa, enfim, certo, compreender, mesmo que fique talvez ali a pular com algum traço, né, mas não vai se desenvolver de uma forma mais intensa, né, para que ela venha se tornar mesmo um psicopata, né? Isso, a gente tem que lembrar que a infância é um processo de desenvolvimento, de descoberta, de conhecimento, né? E que essa infância, ela vai ter momentos críticos da mudança, né? Vão ser os momentos da saída da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta. Então, a gente precisa entender como que é que essa pessoa se relaciona, como é que são as relações parentais dessa pessoa, como é que ela trata as pessoas de afeto, como é que ela tolera regras, né? Porque a gente fala sobre o ser psicopata, que também é o mesmo de sociopatia, são termos bem similares, né? São termos idênticos, porque o sociopata ele vai trazer o prejuízo à sociedade, né? E o psicopata ele vai trazer o adoecimento mental em si, mas também vai trazer o prejuízo à pessoa, né? À comunidade que ele vive. Então, esse prejuízo, ele está sempre relacionado a um traço, né? E a gente, às vezes, pensa assim, será que existe um traço específico para o psicopata? Existem características, né? Existem características de comportamentos mais frios, comportamentos mais meticulosos, comportamentos mais desviantes desse processo de acolhimento. A pessoa tenta sempre se dar bem, a pessoa tenta sempre quebrar as regras, a pessoa é inteligente, manipuladora, meticulosa. Então, são alguns traços que a gente já percebe na infância, nas relações, na questão da empatia, se colocar no lugar do outro, né? Que essa pessoa possa vir a ter dificuldade. Essa questão da perversão também é um traço bem importante, porque aí a gente vai entender como é que a criança lida com o processo emocional, né, dela e do outro, se ela respeita o ambiente, se ela respeita os processos de interação das regras sociais. Então, isso está muito voltado à nossa observação clínica também. Então, falar do psicopata também é traçar esse perfil de pessoa enquanto ser inserido socialmente. Quando a gente fala de sociopata, parece que existe aqui algo como se a sociedade devesse alguma coisa a ele, né? Existe um pensamento desse tipo aí. Interessante Né? você falar isso, né? Porque, na verdade, o psicopata, ele entende dessa forma, né? Que a sociedade lhe deve algo. Por isso que ele deve ir até a sociedade e retirar aquilo que lhe pertence. Quando, na verdade, é uma dificuldade que ele tem em se adequar, muitas vezes, aos limites, às regras, às frustrações. Então, o psicopata, ele tem esse ser ferido, né? Essa falta.
mas é justamente por não compreender o prazer, não ter o prazer no funcionamento social, não ter o prazer em se relacionar com o outro de uma forma saudável. É justamente por isso que ele vai lá e retira do outro, porque ele acredita que ele tem direito a fazer isso. Existem estudos, né, que apontam, né, que estelionatários, políticos e o próprio serial killer, né, que é o matador de aluguel também, pode considerar o matador de aluguel também como fazendo parte do serial killer, né, dessa categoria, que todos eles são psicopatas, né? Eu gostaria que você falasse, existem níveis, já diante desse estudo que está sendo proposto, existem níveis de psicopatia? Sim, a gente pode falar sobre níveis de psicopatia, é até interessante você falar sobre isso, porque às vezes a gente tem a ideia que o psicopata é só aquele que mata, né, que comete o crime hediondo, e muitas vezes estamos cercados de psicopatas e nós não sabemos. Né? E aí, assim, a exemplo, você já falou do médico, né, que tinha o desejo tinha um comportamento mais frio, mais meticuloso, e aí ele tornou esse tipo de frieza de uma forma socialmente aceita, que é praticar medicina. Um cirurgião realmente precisa ser mais frio, precisa controlar mais as emoções naquele momento, mas nós precisamos também entender que aquele médico também está sob uma lei, está sob uma regra, né, uma conduta, um dever moral. Então, quando a gente pensar sobre psicopata, a gente pensa assim, que a pessoa ela não segue essa ética e esse dever moral. E que ética e dever moral seria esse? A ética e o dever moral de cuidar do outro, de se colocar no lugar do outro, né, de respeitar a emoção, respeitar o direito do outro, respeitar a qualidade do outro em ser, ainda que eu discorde, né, eu posso discordar de uma forma respeitosa, eu posso discordar de uma forma colaborativa, mas eu não necessariamente preciso diminuir a qualidade desse outro. Então, estamos rodeados de psicopata, porque o psicopata, na nossa sociedade, ele se camufla, né? Ele, por ser inteligente, é uma característica do psicopata. Então, ele é inteligente, ele é meticuloso, ele é frio, e ele sempre fala com aquele jeito de querer te ajudar, né? Então, ele vai falar assim, olha, Roberto, eu não gostei muito da sua blusa, mas eu só tô querendo te ajudar. Ele não fala de uma forma carinhosa, ele diz assim, você não tinha uma outra cor melhor, não? Nossa, esse seu gosto é tão, assim, inferior. Eu acho que você é extravagante, sempre te diminuindo, sempre querendo criticar você. E assim, às vezes ele fala assim, olha, eu só tô querendo te ajudar, tá bom? É o que todo mundo pensa sobre você, né? Eu quero dizer que isso aqui você não deve fazer, isso você não faz, porque isso aqui é o que todo mundo pensa sobre você, quando na verdade é ele quem pensa isso sobre você. Né? Então são características manipuladoras, são características que muitas vezes estão aí nos nossos postos de chefia, às vezes, né? É o desrespeito com o outro, né? É muitas vezes diminuir a identidade, a validade, a validade do sentimento do outro, a validade da regra, a validade daquilo que é necessariamente aceito, né? Então a gente precisa entender que esse nível ele pode ir tanto da pessoa que fala assim, eu só estou falando isso para te ajudar, mas na verdade é ela mesma que pensa sobre isso, não é que há algum problema com o outro, é que ela não aceita que o outro seja dessa forma, que o outro esteja dessa forma, né? E não simplesmente por algo físico, pode ser também uma característica pessoal. Assim, olha, se eu disser que o Roberto, ele é uma pessoa muito extravagante, ele quer aparecer nesse canal, então talvez as pessoas olhem mais para o meu canal. Então eu preciso diminuir o Roberto para que eu esteja em evidência. Então isso também é uma característica do psicopata, né? Diminuir o outro, fragilizar, encontrar a fragilidade do outro e atacá-la. Então isso é uma característica do psicopata. Né? E em níveis diferentes. Você já mencionou vários traços, mas eu gostaria que você explorasse mais esses traços da psicopatia, né, para que o público compreenda mais, né, e venha
a perceber melhor, talvez, com quem está de lado, né, que possa ser um psicopata. Então, vamos então falar desses traços, né? Quando a gente está nesse movimento de se relacionar com uma pessoa que tem um comportamento mais desviante, geralmente as pessoas com quem ela se relaciona são os primeiros a trazerem essas comunicações. Então, às vezes, você vai se relacionar com uma pessoa, essa pessoa você ainda não conhece, então é importante você conhecer as pessoas ao redor, as pessoas que se relacionam com ela, conversar um pouco para saber como é que essa pessoa que você se relaciona lida com frustrações, lida com medos, lida com regras, né? Para além desta pessoa. Porque o psicopata, a gente tem que lembrar que a característica dele é ser manipulador. Então ele vai dizer assim, olha, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa que sempre faço o que é correto, eu não gosto de pessoas que falam mal das outras, né? Inclusive eu acho que aquela sua amiga está falando mal de você, se eu fosse você eu não me aproximaria mais dela. Então ele tem a característica manipuladora, ele geralmente afasta você do seu ciclo social. Então, se você tem amigos, ele fala, olha, eu acho que esses amigos aí não são tão bons assim para você. Seria melhor você ficar aqui mais comigo? Talvez eles tenham inveja de você. Então, o psicopata vai estar sempre tentando colocar o lado negativo do outro, né? E o positivo para ele. Para que sempre nas relações ele tenha o domínio, ele tenha o controle, para que ele se dê bem nas relações. Então, assim, se ele precisar quebrar regra, se ele precisar tirar algo de alguém, ele vai tirar. Se ele precisar mentir, ele vai mentir. Se ele precisar enganar, se ele precisar dizer que não foi culpa dele, foi culpa sua, ele vai fazer, ainda que ele tenha responsabilidade, né? Então, a gente está vivendo numa sociedade que às vezes tem alguns psicopatas ali no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, nos relacionamentos, e a gente precisa saber se proteger disso. De pessoas manipuladoras, de pessoas meticulosas, de pessoas hábeis também em quebrar regras e mentir, e principalmente de pessoas que tiram a tua identidade, né, que diminuem a tua força, que tentam sempre se dar bem em detrimento a você. Então, é necessário a gente tentar identificar isso para a gente se proteger dessas pessoas, desses relacionamentos. A ausência de remorso, a frieza, também a ausência de empatia, estaria ligado a algum déficit, alguma alteração cognitiva, alguma questão nesse sentido, que faz com que essa pessoa não tenha o acesso às emoções mais humanas, vamos dizer assim? Ótima pergunta. Tem alguns estudos, né, que trazem que o cérebro na região do giro cingulado de pessoas que têm traços da psicopatia, ele tem estruturas mais diminuídas. Então, a gente encontra alterações em encefalogramas, né, eletroencefalogramas dessas pessoas, e a gente também encontra estruturas diminuídas. Então, há sim uma dificuldade na expressão da emoção, na identificação da emoção do outro, no cuidado, na preocupação daquela comunidade, daquele meio em que eu me insiro. Tá? Há uma despreocupação, sim. Há uma dificuldade de colocar-se no lugar do outro. Há uma dificuldade de trazer o aspecto positivo do relacionamento nesse tipo de estrutura. Assim, há um aspecto da emoção bem forte nessa biologia. Na época do caso Bruno, né, aquele goleiro que mandou matar um amante, né, a amante que ele tinha, existiram muitas cartas, né, de mulheres querendo se relacionar com esse goleiro Bruno, né? E a gente sabe que existem muitos casos de mulheres querendo, certo, apaixonadas por psicopatas, cientes que eles são psicopatas, que são criminosos, mas mesmo assim querem manter uma relação amorosa. Que mulheres são essas, né? Vamos lá, né? Podemos falar até que são mulheres psicopatas, né? A gente está sempre pensando no psicopata como o homem, né? O sujeito agressor, aquele que vai lá e faz uma vítima com um crime hediondo, né? Mas o psicopata pode ser também uma mulher, né? Uma mulher que não respeita limites, uma mulher que não respeita regras, como essas mulheres, né? Que podem tentar estar também em evidência
porque elas vão ganhar algum tipo de audiência, algum tipo de visibilidade fazendo algo assim. Mas a gente também tem que pensar naquelas mulheres que mantêm relacionamentos com pessoas assim. E essa pessoa, né, que está no relacionamento com uma pessoa que geralmente é considerada como uma pessoa mais difícil, mais intolerante, mais inflexível, muitas vezes mais violenta, essa mulher se mantém em relacionamentos assim, porque muitas vezes ela está com o seu sistema de apoio fragilizado. Às vezes ela tem dificuldade, por exemplo, de ter a sua própria renda, então a questão financeira impacta dela sair de um relacionamento como esse. Às vezes ela tem uma questão de violência doméstica, então se ela sair, ela sofre ameaças de morte. Também tem a questão da identidade dela se reconhecer nessa relação. Então, às vezes, também existem mulheres que ficam, ainda mesmo em toda essa situação, ficam com um sujeito que está claramente em evidência que faz mal para ela. E aí a gente precisa entender, primeiro, para essas mulheres que estão sofrendo esse tipo de violência, né, violência física e violência psicológica, porque essa violência psicológica, eu gosto muito de falar sobre o bullying, né, uma pessoa que está sempre diminuindo, está sempre fragilizando a tua força, né, então, não, você não precisa trabalhar, você não consegue trabalhar, o seu lugar é aqui dentro de casa, para com isso, para com essa ideia, para que querer estudar? Então está sempre te diminuindo, talvez essa pessoa nem seja agressiva fisicamente, mas ela pode ser agressiva psicologicamente, né? Então essa pessoa ela vai diminuindo, ela vai te fragilizando, e aí quando você se vê, você acha que você não tem forças, que você não tem a capacidade de estar em outros lugares, e você fica por ali. Então, para essas mulheres, o que a gente indica é terapia, né? Acesso à rede de apoio psicológica que nós temos no nosso SUS, que é o CREAS, né? Está todas as mulheres disponível, o CREAS e também outras funções, né, outros serviços de saúde psicológica que podem estar facilitando essa mulher, né? Então temos psicólogos, temos médicos, temos advogados, e essa mulher, para essa mulher que precisa de ajuda, esses serviços de saúde são muito bem-vindos. Já para a mulher que está em adoecimento, que já há tanto tempo nem se lembra mais quem é ela mesma, sem essa pessoa, essa pessoa que bate, essa pessoa que humilha, e ela não consegue sair dessa relação, a psicologia fala muito de uma síndrome chamada síndrome de Estocolmo, que é quando o agressor, né, a mulher se apaixona por esse agressor. E esse agressor para ela é um príncipe, é uma pessoa na qual sem ele eu não consigo viver. É aquela coisa, ruim com ele, pior sem ele. E assim, você mulher não precisa estar nessa condição, nem ruim nem pior. Você pode sair dessa condição, né? Basta você fortalecer a sua identidade, fortalecer a sua autoestima, buscar acesso a essas redes de apoio de saúde mental, né? Buscar um serviço de acolhimento psicológico e até mesmo buscar um serviço de atendimento como a delegacia, fazer uma queixa, né? Agora, para isso, você também tem que buscar essa força, essa identidade pessoal, porque senão é muito difícil a gente sair de um relacionamento assim. Você falando isso, me veio a ideia do seguinte, que essa relação atual pode ser uma transferência, né, associada ao lugar, certo, do pai, por exemplo, né, que se comportava dessa maneira, e como existe alguma coisa mal resolvida nessa relação com o pai, né, uma espécie talvez de amor e ódio, alguma coisa do gênero assim, ela transfira isso aí, né, inconscientemente para aquele sujeito que está com ela, né, justamente porque está ocupando ali um lugar, que era um lugar que deveria ser de amor, mas é um lugar misto aí de amor e ódio, né, de amor e se permitir, certo, ser violentada até mesmo psicologicamente falando, né? E ela transfere essas questões mal resolvidas, certo, para esse sujeito atual, esse companheiro, que aí ela assume, fica nesse lugar e que precisa, certo, de um acolhimento psicológico para que ela venha aos poucos compreender
Por que ela se submete a esse companheiro? Perfeito, perfeito. E não só uma relação de amor e ódio, viu? Eu acho que é mais ódio do que amor, porque amor não bate, né? Amor não diminui, amor não humilha. E aí é muito mais uma relação de ódio e poder do que de amor e ódio. Porque essa pessoa que está nesse lugar, né, de controle, de manipulação, ele tem sobre ela a pessoa que é vítima dessa relação, né? E essa vítima, ela vai ser facilmente manipulável, ela é seu objeto de poder. Então, o psicopata vai ter sempre a clareza de que a essa pessoa eu posso manipular, a essa pessoa eu posso fazer o que eu quiser, a essa pessoa eu posso conduzir do jeito que eu quero. E, na verdade, né, não é bem assim. Nós não temos, não somos a propriedade de ninguém, nem temos a propriedade de ninguém em nosso poder. Nós precisamos entender e respeitar a legitimidade do outro. Então, o psicopata, ele não consegue, muitas vezes, ver essa legitimidade no outro, né? Ele tem essa falta dentro de se entender nessa relação dual, porque a relação tem que ser sempre para ele, o benefício é sempre dele, ele não consegue doar despretensiosamente, ele precisa receber, receber e receber, né? E por mais que ele receba, nunca será suficiente. Então é sempre a relação de poder. Eu posso mandar em você, eu mando. Eu posso te bater, eu te bato. Eu posso te calar, eu te calo. Então é sempre essa relação de poder. E nós, né, mulheres e homens, porque acho que é importante a gente dizer que existem também as mulheres psicopatas, viu? E essas mulheres, elas também fazem essa relação de poder nas suas relações maritais, parentais. E aí não é só a questão masculina, a questão feminina também. E você, enquanto pessoa, homem ou mulher, você precisa identificar esses traços para você poder se fortalecer e sair de uma relação como essa, fortalecer a tua identidade, fortalecer a tua autonomia, o teu respeito, o teu autorrespeito, o teu valor, né? E legitimar aquilo que você pensa, né? Com respeito, né? Com consideração, aquilo que você pensa, aquilo que você fala. E é sempre bom a gente se relacionar com pessoas assim, né, Roberto? Que nos escutam, que nos respeitam, porque isso é amor. Não é o que o psicopata faz. Não é verdade? Tá bom. Tá bom. Veja como foi rápido, né? Foi uma coisa que fluiu, um papo gostoso. Suas considerações finais? Então, quero agradecer, né, a esse momento de estarmos aqui juntos, né, desejo também ao Mundo Psi, né, esse canal, que nós possamos alcançar várias pessoas, né, que tenham essa necessidade de ouvir sobre psicopatia, sobre comportamento desviante. Quero agradecer também a toda a equipe, né, a minha equipe também, que me ajudou a estar aqui hoje, e assim, deixo aqui as minhas considerações finais, e o meu Instagram, né, as minhas redes sociais, que é o @PSI Thaisa França, e aguardo você, quem sabe, numa próxima vez, num próximo momento. Com certeza, com certeza. Bem, pessoal, esse é o Mundo Psi TV, trazendo informações de uma maneira fácil, uma coisa que flui rapidamente, gostosamente, né? E aí, gostou? Se inscreve, compartilha, né? Para que cada vez mais o conhecimento da psicologia, né, da psicanálise, né, da psiquiatria, venha cada vez mais, certo, ganhar vulto e chegar mais ao grande público. A gente fica por aqui, lembrando que vamos continuar essa temática da psicopatia, trazendo agora a visão do direito penal, que essa segunda parte também vai ser muito legal. Tchau e até a próxima.